Contos envolvendo monstros sempre cativam audiências ao redor do globo, mas a escolha peculiar dessas criaturas em habitar o fundo de lagos, terras longínquas ou os recônditos das florestas contribui para que suas alegadas aparições sejam eventos raros e frequentemente questionáveis. Dessa forma, não surpreende que nossas informações sobre eles derivem, em grande parte, de imagens embaçadas ou relatos pouco confiáveis. Essa aura mística foi o que despertou o interesse de Benjamin Radford, pesquisador vinculado ao Comitê para a Investigação Cética pela narrativa do chupacabra. Esta suposta criatura vampiresca conquistou renome global nos anos 1990, ganhando destaque desde o México até a Rússia, atravessando o Brasil e os Estados Unidos. As histórias iniciais sobre o chupacabra emergiram em meados dos anos 1990, originárias de Porto Rico. Descreviam uma criatura bípede de aproximadamente 1,5 metros, equipada com grandes olhos, espinhos nas costas e garras longas. Segundo esses relatos, a criatura estaria envolvida na morte de animais de criação, alimentando-se de seu sangue, daí seu nome popular. Durante sua extensa pesquisa, que abarcou 5 anos e envolveu deslocamentos por diversas regiões, Radford conseguiu localizar a primeira pessoa a relatar ter avistado a misteriosa criatura, Madeline Tolentino, residente na cidade de Canóvanas, no leste de Porto Rico. Em 1995, ela afirmou ter testemunhado uma entidade semelhante a um alienígena pela janela de sua residência. O aspecto notável dessa narrativa reside na velocidade com que ela se disseminou. Após outros relatos de indivíduos que alegaram ter avistado a criatura e a associação feita pela mídia local com a descoberta de animais de gado com o sangue drenado, a viralização tornou-se imparável. Inicialmente, a lenda se espalhou por Porto Rico, estendendo-se posteriormente pela América Latina e pelo sul dos Estados Unidos. No Brasil, uma matéria sobre o chupacabra veiculada no programa Domingo Legal, do SBT, em 1997, desencadeou uma onda de alegadas aparições da criatura por todo o país. A narrativa mitológica também encontrou terreno fértil online, nos estágios iniciais da popularização da internet, com a participação de grupos entusiastas de OVNIs e teóricos da conspiração. Até que no início dos anos 2000, um novo chupacabra apareceu, com algumas diferenças em relação ao original. Desta vez era descrito menos como um alien e mais como um animal parecido com um cachorro, andando em 4 patas, mas sem pelos. E além dos relatos de aparição, alguém também encontrou um corpo de uma dessas criaturas. Ao ouvir a história, Radford percebeu uma oportunidade de ouro: realizar uma investigação sem precedentes sobre algo cuja fama já se equiparava à de outros monstros lendários, como o Pé Grande ou o monstro do Lago Ness. Quando você tem um corpo, muda tudo. Você pode colher amostras de DNA e de ossos, estudar a morfologia. No começo estava logicamente cético em relação à existência da criatura, comenta. Mas ao mesmo tempo tinha consciência de que é possível encontrar novos animais. Não queria simplesmente menosprezar ou descartar a possibilidade. Se o chupacabra é real, queria encontrá-lo. Pelo menos 5 cidades no estado testemunharam dezenas de ataques em áreas rurais. Em outro incidente, na mesma cidade, o chupacabra tornou-se objeto de uma investigação policial quando apenas um morador afirmou tê-lo avistado em uma estrada de terra. O ajudante de pedreiro descreveu o animal correndo pelo mato e pulando em cima do capô do carro, apresentando uma estatura média de 1,60 e corpo peludo. Na mesma localidade, em uma fazenda diferente, o caseiro deparou-se com uma vaca morta, também sem vestígios de sangue. Na ocasião, o homem, que morava próximo ao local, assegurou não ter ouvido qualquer barulho durante a madrugada. Em São Roque, cidade na região de Sorocaba, um grupo de jovens encontrou pegadas em trilhas e acreditou tratar-se do temido vampiro do interior. Movidos por essa descoberta, tentaram capturar o chupacabra, montando armadilhas e realizando uma caça sem sucesso. Já em Ribeirão Branco, 23 cabras mortas foram encontradas com furos nos pescoços. Está esquisito. Está atacando só na base da orelha, 1 ou 2 vezes. Mais estranho que são só as fêmeas, explicou um fazendeiro. Em uma outra propriedade na região, ocorreu um ataque que resultou em 11 ovelhas sendo atacadas, resultando na morte de uma delas com um furo no pescoço. O animal foi submetido a análises por um veterinário, cujos resultados apontaram que o ataque teria sido perpetrado por um cão. Contudo,
O proprietário da área questionou o laudo devido à presença de cercas em toda a extensão da propriedade. E mais uma vez, não havia uma grande quantidade de sangue associada ao incidente. Uma veterinária entrevistada pela reportagem compartilhou a crença de que uma pessoa estaria matando os animais e drenando o sangue para práticas cultuais. 20 anos após conduzir investigações sobre os incidentes em Araçoiaba da Serra, o delegado aposentado Raul Francisco de Souza relembrou que todos os inquéritos policiais relacionados ao assunto foram arquivados sem identificação de autoria. Todo mundo ficou eufórico com essa história e decidimos apurar quando foram feitos os boletins de ocorrência. Fomos batendo de porta em porta e coletando depoimentos. Por incrível que pareça, os casos pararam de repente. Então, concluímos que os autores ficaram com medo de serem presos e não o fizeram mais. O ufólogo Marco Leal, membro do GEPOS, colaborou com o pesquisador Carlos Alberto Machado no caso. Ambos os especialistas levantam dúvidas em relação à teoria que sugere que os ataques atribuídos ao chupa-cabra foram realizados por animais silvestres. Se eram animais selvagens, por que pararam de atacar? Só entre 1999 e 2000 que atacariam, é para se pensar. Os veterinários que me ajudavam não identificavam sangue e os bichos estavam secos. Isso que assustava, diz Carlos. Mesmo 20 anos depois da lenda que se espalhou pelo país, o ufólogo ainda não tem uma opinião definitiva sobre o que causou a mortandade dos animais. Algumas fotos eu vejo e já tem uma poça de sangue, e claramente não é o mesmo modo de ataque. Porém, nos últimos anos, há registros de situações parecidas com as que ocorreram aqui, só que no Chile. A pesquisa sobre o monstro virou até livro. As investigações dos ufólogos continuam até hoje. Carlos Alberto afirma que ainda recebe imagens de supostos ataques. Contudo, em quantidade muito menor do que antigamente. O ponto de partida evidente eram os corpos dos alegados chupa-cabras, encontrados principalmente no Texas e em outros estados do sudoeste dos Estados Unidos, totalizando uma dúzia. Os cadáveres eram visualmente perturbadores, desprovidos de pelos magros e com a pele com uma aparência queimada. No entanto, exames de DNA revelaram uma realidade consideravelmente mais prosaica. Os corpos eram consistentemente de coiotes, cachorros ou guaxinins, com exceção de um, que surpreendentemente era um peixe. Mas como esses animais foram confundidos com criaturas extraterrestres? De acordo com Hadford, a explicação reside na perda de pelos causada pela sarna sarcóptica, uma condição comum provocada por ácaros, que é capaz de deixar os animais com a aparência monstruosa observada. Cachorros com sarna ficam praticamente carecas, com a pele muito espessa e em tons de vermelho ou preto escuro, destaca Alison Diesel, especialista em doenças de pele em animais da Universidade do Texas. Se a isso acrescentarmos feridas resultantes da coceira intensa, a imagem do chupa-cabra está formada. Contudo, isso representava apenas metade da narrativa. Restava desvendar o mistério dos animais que caíam como vítimas do chupa-cabra. A resposta novamente revelou-se surpreendentemente simples. Os animais encontrados eram provavelmente alvo de predadores comuns, como cães ou coiotes. Não é raro que um cachorro selvagem morda a presa no pescoço e, em seguida, a abandone. Em muitos casos, a vítima acaba falecendo devido a hemorragias internas, sem apresentar marcas além da mordida. Embora as marcas no pescoço frequentemente sejam associadas a vampiros, graças à lenda do Drácula, os animais que se alimentam efetivamente de sangue não seguem esse padrão, conforme apontado pelo pesquisador Bill Schutt, do Museu de História Natural de Nova York. As espécies que se alimentam de sangue o procuram perto da superfície da pele, o que não é o caso da veia jugular, por exemplo, esclarece Schutt. Assim, ao contrastar as características dos animais vampiros, como os morcegos, com as dos chupa-cabras, percebemos poucas semelhanças. Os vampiros, conforme observado por Schutt, são criaturas pequenas e ágeis, e equipadas com dentes especializados e um sistema digestivo que lhes permite extrair nutrientes do sangue. Uma criatura do porte de um cachorro, segundo ele, morreria de fome rapidamente se alimentando apenas de sangue. Quando um animal morre, o coração para de bater e não há mais pressão sanguínea, explica ele. O sangue se acumula na parte mais baixa do corpo, coagula e se espessa. Esse fenômeno é conhecido como lividez e cria a ilusão de que o sangue foi retirado do corpo. Diante das complexidades e reviravoltas nas histórias relacionadas aos chupa-cabras, surge a inevitável pergunta sobre o que é real e o que não é.
A investigação revelou que muitos dos incidentes originalmente atribuídos a essas criaturas misteriosas foram, na verdade, resultado de equívocos e interpretações distorcidas. Enquanto as evidências científicas apontam para explicações mais plausíveis, como predadores comuns, doenças e fenômenos naturais, a aura mística em torno dos chupa-cabras persiste em algumas comunidades. A crença nessas criaturas lendárias muitas vezes se alimenta de mitos, medos e tradições culturais profundas. A questão de acreditar ou não nessas histórias assume, portanto, uma dimensão subjetiva. Alguns podem permanecer firmes em suas convicções, enraizados nas narrativas folclóricas e na sensação de mistério que cerca esses eventos. Outros, ao considerarem as evidências apresentadas pelos pesquisadores e especialistas, podem optar por uma abordagem mais cética, questionando a veracidade por trás dos relatos e da mitologia que envolve o chupa-cabra. Assim, a história dessas criaturas lendárias não apenas ilustra os meandros da imaginação humana, mas também destaca como as crenças e lendas podem persistir, mesmo quando confrontadas com explicações mais racionais. O chupa-cabra, seja uma criatura real ou fruto da imaginação coletiva, continua a provocar reflexões sobre a interseção entre o real e o mitológico, lançando luz sobre a fascinante complexidade da narrativa humana. Se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho e nos vemos no próximo Bizarro Mundo Novo.